Meu querido, minha querida, como vão? Que a paz do Senhor Jesus esteja com você onde você estiver e de maneira mais especial ainda dentro do seu lar. Estamos de volta para mais uma visita e outra vez estamos aqui acompanhados, bem acompanhados como sempre. E hoje nós trouxemos para essa visita o pastor Felipe Blondet. Pastor Felipe, seja bem-vindo. Uma saudação aos nossos ouvintes, participantes, e falando o seu nome e falando quantos filhos o senhor tem, quantos anos de casado. Saúdo a todos os nossos internautas com a paz do Senhor, nossos internautas que acompanham esse programa, esse brilhante programa Restaurando a Família. Pastor Elias, primeiramente obrigado pelo convite, poder participar desse programa, para mim é uma honra. Sou o pastor Felipe Blondet, pastor na igreja em Jardim Amoré, Nova Iguaçu. Sou casado vou fazer 13 anos de casado agora no mês de maio, tenho 3 filhos, minha esposa Esther Holanda, da qual mando um abraço, a quem eu mando um abraço, e um beijo, minha amada esposa. Aos meus filhos, Ismael, Laís e Diana, são os meus 3 filhos, 3 bênçãos que o Senhor me concedeu. Maravilha. E possamos ser abençoados pelo Senhor nessa programação. Maravilha, com certeza. Eu que agradeço, a honra é nossa de receber o pastor Felipe aqui para esse café na sua casa. E a gente gosta de um café, como é que é o negócio? Um café medroso, né? Aquele café que sempre vem acompanhado. Hoje nós vamos falar, pastor Felipe, sobre um assunto também muito importante como os demais. Nós vamos falar para os recém-casados, como é o objetivo dessa série, dessa temporada, e nós vamos falar sobre investimentos para os recém-casados. É isso mesmo? Sim, investimentos para os recém-casados, e hoje o foco é a teologia da prosperidade. Eita, vamos falar sobre a teologia da prosperidade. Ela existe, é verdade, está na Bíblia e é para mim, para você, para nós. Está começando o Restaurando a Família. Eu sei que a família é um projeto de Deus. Então vamos lá, pastor Felipe. Teologia da prosperidade. Uma coisa que o pessoal ficou com medo de falar, assustado, porque foi um assunto levado para um lado ruim, negativo, distorceram o que a palavra de Deus diz, mas a prosperidade, ela é da palavra de Deus. Sim, a prosperidade é bíblica, né? Isso nós vemos claramente no livro de Malaquias, fala claramente sobre essa questão, né? O Senhor abordando, usando o seu profeta, aborda sobre a questão de dízimos, ofertas, e fala sobre a bênção sobre aquele que contribui, né? Então vamos lá, a gente vai dar aqui algumas dicas para os recém-casados. Então assim, tomando como a premissa aí, que um recém-casado, ele já casa duro, numa condição difícil, de repente a turma está se perguntando que história é essa de investimentos para recém-casados. É exatamente o que nós vamos falar. E nós vamos começar falando do primeiro ponto. Vamos lá, primeiro ponto, qual é o primeiro investimento que o recém-casado pode fazer? O primeiro investimento diz respeito ao dízimo e às ofertas. É isso mesmo? Exatamente. É o ponto principal, primordial de investimento. As pessoas podem até perguntar, mas espera aí, é um investimento? Sim, é um investimento. Como eu citei o livro de Malaquias, capítulo 3, o Senhor fala claramente àqueles que entregam dízimos e ofertas. O livro... Os versículos falam, o Senhor fala assim: fazei prova de mim, para ver se eu não vou abrir as portas do céu, vou derramar a bênção tal. Então, realmente um investimento. E é o primeiro que tem que ser feito na vida de um casal cristão, que está iniciando sua vida, mesmo na dificuldade financeira. O primeiro passo é ser fiel nos dízimos e nas suas ofertas. Então, o primeiro ponto para você ter sucesso na sua vida financeira, na sua vida conjugal de uma forma geral,
é a fidelidade. A fidelidade eu gosto sempre de pensar que é a condição básica para que a bênção de Deus possa chegar. Porque quando há infidelidade, é como que se a bênção chegasse na porta e fosse para o vizinho. Por quê? Porque há falta de fidelidade naquilo que o Senhor exigiu. Então, primeiro ponto para você, meu querido, começou agora, vocês já conversaram, e às vezes isso dá problema, né? Porque às vezes une um rapaz que é fiel e uma esposa que veio de uma casa com dificuldade, não aprendeu nada sobre a fidelidade ao Senhor, mas normalmente é o contrário, né? A gente tem visto, assim o senhor tem visto isso também? Exatamente, tenho visto essa situação que acontece às vezes ao contrário, e quando é o rapaz que é infiel por ser o cabeça do lar, ele acaba trazendo uma série de, vamos falar, maldição, ou prejuízos para a família como um todo, porque ele é o que normalmente é o homem que sustenta a casa. Quando o homem passa a ser infiel, isso acaba acarretando sérios problemas para aquela família. E dá um problema danado, né? Porque assim, às vezes a esposa fica numa situação de que ela não tem o que fazer. Então vamos começar direito. Fidelidade é o passo principal, é o primeiro passo para uma vida próspera. O primeiro investimento é ser fiel. Só para finalizar o primeiro ponto, eu finalizo esse primeiro ponto lembrando de uma famosa frase do nosso saudoso pastor Jair, presidente, né? Isso. Que ele dizia assim, não tem, como é que é? O senhor lembra melhor? Você não tem porque não dá, e não dá porque não tem. Exatamente. Aí eu acho que é o ponto principal para a gente fechar esse primeiro ponto da questão ser fiel. Então não existe essa questão de que você não tem. Se você não tem é porque realmente você não dá. Exatamente. Então assim, aí vamos lá. Casaram-se, vamos considerar que os dois são fiéis. Os dois estão com o mesmo propósito de priorizarem as coisas do Senhor e entregarem ao Senhor as primícias, né, para terem uma prosperidade sustentável. Não é aquela prosperidade de uma semana, tá tudo bem numa semana, no mês, daqui a pouco o negócio cai. E a gente não está falando de prova. Prova todo mundo vai ter, dificuldade todos nós vamos ter. Mas nós estamos falando da condição geral. A fidelidade, ela não depende da condição que a pessoa está. Ela pode ter pouco ou pode ter muito, mas ela é fiel no pouco ou no muito. Então, primeiro ponto. Aí vem uma parte importante, o papel da esposa. Como é que a esposa pode contribuir, pastor Felipe, na sua maneira de entender, como é que ela pode participar desse investimento aí? Então, pastor, como que a esposa pode participar ativamente da questão do planejamento, orçamento financeiro? No episódio anterior, o diácono Wisner, nessa programação junto com o senhor, ressaltou sobre a questão de que, primeiramente, a esposa tem que estar ciente do quanto o marido ganha, do quanto ele tem, né, para saber. Porque tem maridos, por exemplo, que escondem isso da esposa. Como que ela pode participar ativamente da questão do planejamento orçamentário da família se ela nem sabe quanto o marido ganha? Se ela nem sabe se o marido tem uma reserva financeira? Fica difícil para essa esposa participar, né, desse planejamento financeiro, desse orçamento familiar. Esse eu acho que é o primeiro ponto. O marido, a esposa ter ciência do que o marido ganha, daquilo que eles têm, se tem alguma coisa guardado, se não tem, para junto com o marido, numa conversa, num diálogo, eles começarem a desenvolver a questão desse planejamento familiar. Isso, nas decisões. A Bíblia fala, Provérbios 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica a sua casa, o seu lar. Então, assim, existem algumas decisões, e não poucas, que competem à mulher. Aí eu vou repetir essa frase que eu gostei. Existem decisões dentro de casa, no lar, que competem à mulher. A turma que acha que a gente está meio machista. Não, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Nós entendemos pela palavra de Deus que existem muitas coisas dentro de uma casa que não compete ao marido decidir, compete à esposa. É o trabalho do lar, de ser a dona do lar, é dela. Então existem decisões, por exemplo,
produto que vai comprar, não é? Exatamente. Ué, quem manuseia aquilo é ela, quem usa é ela que tem que decidir, é ela que tem que escolher, ela tem que saber o que é bom, o que é ruim, ela tem que saber o preço, ela tem que considerar e fazer o balanço entre uma mercadoria e outra, como a mulher virtuosa de Provérbios 31 fazia. Ela fazia essa avaliação de mercado, ela tinha esse conhecimento. Então, esse ponto é muito importante, o marido trazer a esposa para a tomada de decisões, para as discussões e ouvir a opinião. O sábio diz que é melhor serem dois do que um, inclusive porque tem melhor paga do seu salário. E muito melhor do que o marido tomar as decisões sozinho é ouvir a esposa. Vai ser mais uma opinião, mais uma ideia positiva de quem quer acrescentar, de quem quer edificar a casa. Exatamente, pastor. É por isso que eu comecei dizendo que o primeiro ponto importante é a esposa estar ciente da questão orçamentária do marido, da família, os dois estarem no mesmo acordo, né, sabendo quanto a família tem, porque justamente é como a frase que o senhor disse, há coisas que compete a decisão à mulher. Isso. Por exemplo, o marido vai fazer uma compra, né? Como que a mulher vai decidir, né, quais produtos trazer, qual marca comprar, se ela não sabe nem quanto o marido pode gastar naquela compra? Sabendo, ela tendo a ciência disso, ela sabe exatamente. Aí é uma situação que a mulher ela tem total condição de ajudar o marido nesse planejamento. Porque, por exemplo, vai fazer uma compra, ela sabe quanto pode gastar, então ela sabe quais produtos comprar, em questão de preço e em questão de qualidade, porque também não adianta você comprar o mais barato se ele não é o mais eficiente. Por exemplo, produto de limpeza. Exatamente. Não é o mais eficiente para o manuseio no lar. E também não adianta comprar um produto muito caro se às vezes temos um que é mais em conta, por exemplo. Similar. Isso aí. Isso. Então, assim, é uma parte muito importante, né? O versículo que o senhor citou sobre a questão da mulher sábia que edifica a casa, nesse sentido dela saber, né? Qual é o seu papel na questão como que podemos dizer, na questão de ajuda, né? Isso. E ela, a esposa, ela vai se sentir participante diretamente, ativamente do sucesso desse casal. Exatamente, pastor. Aí que entra o terceiro ponto, que eu acho importantíssimo. Esse terceiro ponto ele liga ao segundo ponto, por quê? Porque fala sobre o primeiro passo para encher um tanque é fechar a saída. Isso é muito importante. É importante porque, dentro do que o senhor está falando, na questão da mulher tomar algumas decisões, né, dentro do lar, fica aqui essa questão do desperdício. Como uma mulher pode ajudar, uma esposa pode ajudar um marido na questão do orçamento familiar, na questão de economia. Muitas vezes achamos que economia é você guardar dinheiro, quando na verdade as questões dentro do lar já são uma economia propriamente dita. Você não deixar de desperdiçar comida e dentre muitas outras coisas que podemos dizer sobre isso. Então o senhor está dizendo que economia não é só guardar dinheiro debaixo do colchão, Exatamente. travesseiro. O primeiro passo para economizar é não desperdiçar. Exatamente. É fechar a saída do tanque. Você imagina um tanque. Como é que você vai encher um tanque? Primeiro passo para encher um tanque é tampar a saída, porque senão você abre a torneira. Mas está aberto, tem um ditado antigo que eu já ouvi e ele vai sumindo, mas diziam assim: o marido coloca para dentro de casa com uma colher e a mulher joga para fora com uma pá. Meu Deus do céu, não enche nunca. Isso essa conta é complicada. Então, vamos lá, vamos desembrulhar esse assunto aqui do desperdício. Como é que na verdade existem, pastor Felipe, vários estudos mundialmente falando, e é uma dor de cabeça para os economistas, para as lideranças, fazer
um país desperdiçar menos. O Brasil mesmo é um país que, em termos de desperdício, ele é assustador. Quando você vê os números, você fica assim abismado como é que nós produzimos tanto, mas jogamos tanto fora. Então, desperdício, vamos lá. Em que ponto... porque de repente a gente está falando aqui de desperdício e aí de repente a pessoa pode pensar assim, desperdício então é só não jogar o arroz fora, o feijão fora, é fazer uma quantidade adequada para o almoço, uma quantidade adequada para a janta ou para aquela refeição e não jogar fora, é só isso? Não, desperdício se refere a muitas outras coisas. Nós vamos citar aí dentro de casa, pastor, e começa pela comida, vamos dizer assim, economia na comida. Isso nós vemos constantemente em muitas casas, pessoas desperdiçam comida, foi o que o senhor falou. Não fica só aí. A gente pode falar sobre produto de limpeza. Às vezes, com uma certa quantidade de sabão em pó, você pode lavar uma roupa e você gasta o dobro. Podemos falar de água. Tem muitas cidades que pagam água, né? E torneira ligada o tempo todo, chuveiro o tempo todo ligado. E nós podemos chegar até roupa, né? A questão de roupa, por exemplo, né? que muitas pessoas, muitas varoas, né? Às vezes olham para outras varoas e acham assim, poxa, fulano tem muitas roupas, mas esquece que a outra, não sabe que a outra, ela trata bem, né, a sua vestimenta, cuida, calçado, tanto dela como dos filhos, porque tem esposa que realmente às vezes acaba causando esse tipo de desperdício, não toma cuidado na hora de cuidar da roupa dos filhos, mancha, enfim. Aí não serve mais para usar para ir para a igreja, bota para usar em casa, aí daqui a pouco está com um monte de roupas novas, compradas recentemente e viraram tudo roupa de casa, daqui a pouco não serve mais nem para de casa, vira pano de chão. Exatamente. Exatamente. Eu já ouvi muito isso, poxa, fulana de tal, a irmã fulana de tal, cada culto ela vem com uma roupa. Eu vou dar o meu exemplo. Eu abro o meu guarda-roupa e vejo roupa da minha esposa. De vez em quando ela aparece com uma roupa que eu falo, essa roupa eu já vi. É roupa que tem 15 anos de uso. Eu fico abismado. Falo, meu Deus do céu, como é que pode? Porque cuida. É um sapato que cuida. Utensílios dentro de casa. Ou seja, essa parte do investimento ela é muito importante. A minha mãe dizia um negócio assim, quando ela encontrava algum cômodo com luz acesa dentro de casa, ela já perguntava, tem algum sócio da Light aqui? Então assim, lâmpadas acesas desnecessariamente. Mas poxa, que isso, pastor? Uma lâmpadazinha, agora é LED, nem gasta tanto, mas é de grão em grão que a conta vai crescendo, e o que poderia economizar 10, 20, 30 reais e aquilo já ser útil para depois, para usar para outra coisa, não vai por conta do desperdício. Então assim, às vezes está com um sofá, aí olha para o sofá, vai na casa da outra, vê um sofá novo, fala, esse sofá aqui já está velho. O sofá está bom, dá para usar muito tempo, mas bate uma inquietação, não sei da onde que vem, e até sei da onde, e assim, quer trocar, quer mudar, uma coisa que ainda pode ser muito utilizada, ser gasta, e aí vai na loja, daqui a pouco está forçando a barra, fazendo uma pressão, e compra roupa, e roupa para o lixo, e troca sapato, e troca utensílio, e aí não cresce nunca. Exatamente, pastor. A questão do mundo que a gente vive hoje, a influência midiática, né, de marketing na vida das pessoas e publicidade na vida das pessoas, estão levando as pessoas a esse ponto, principalmente inclusive, né, os cristãos estão entrando por esse caminho de gastos desnecessários e comprando coisas que não precisam e até coisas que não vão usar. Tudo por causa de influência da publicidade da mídia na vida das pessoas. E quando eu falo de mídia, não estou falando de televisão, porque a mídia está em todo lugar agora. No celular, internet, redes sociais.
tudo mais. Propaganda de tudo que é jeito. Aí compra um monte de creme, um monte de shampoo e usa metade de um, joga fora. Então, assim, às vezes um sabão chega num tamanho que de repente ela olha, já não serve mais, joga fora, quando aquilo poderia ser reaproveitado. Eu lembro bem que minha mãe, ela fazia assim, quando um arroz já ia ficando mais velhinho, ela fazia o tal do bolinho de arroz. Rapaz, um negócio sensacional para reaproveitar. E na minha época, o bolinho de arroz era a mistura. Aquilo parecia um caviar, meu irmão. Um bolinho de arroz que pra gente, quer dizer, eu nunca comi caviar, mas é o que o pessoal diz que é muito caro, uma picanha. Era o bolinho de arroz virando a mistura. Outra coisa, e nós temos uma orientação do Senhor sobre isso, o Senhor falando sobre a questão da alimentação. Para que fazer numa refeição carne assada, frango assado, frango não sei das quantas, e peixe, e faz um monte de iguarias numa refeição só? O Senhor já falou para nós alguma coisa sobre isso? O senhor lembra? Sim, pastor. O Senhor já falou para nós, usando o seu vaso, falando sobre a simplicidade na alimentação. Inclusive, é bíblico isso também, a questão do desperdício. Isso em João capítulo 6, versículo 12, quando o Senhor faz a multiplicação dos pães e peixes, o que sobra, no versículo 12, ele fala, recolhe, coloca no cesto, porque dos que sobejaram, né? Porque não podia ser desperdiçado, jogado fora a comida. Jesus falou. Jesus falou sobre isso. E ó que Jesus sabia multiplicar o negócio, hein? E ele mesmo falou, para que não se perca nada. Ou seja, então desperdício foi uma atitude, uma ação, um comportamento reprovado por Jesus. Então a gente está batendo nessa tecla aqui com força, porque se você casou e quer sucesso, um investimento importantíssimo que você tem que fazer. Marido e esposa, os dois juntos. Fecha a torneira. Não tem necessidade de encher o prato de uma criança sabendo que a criança não vai comer aquilo. Vai sobrar, vai jogar fora. Eu fui criado de uma maneira assim, pastor Felipe, dentro de uma necessidade. Então eu acho que hoje muitos casais enfrentam esse tipo de problema, eles desperdiçam porque nunca tiveram necessidade. Eles nunca souberam o que é acordar de manhã e não ter o pão francês, não ter uma manteiga. Tem muita gente que não sabe disso. Tem muita gente que não sabe o que é comer um arroz com feijão somente. E tem mais, tem gente que nem arroz com feijão tinha, às vezes nem arroz e feijão, era um anguzinho só e não tinha uma mistura. Hoje tem gente que parece que vai morrer porque não tem um pedaço de carne na alimentação. Exatamente, pastor. E assim, ou acontece porque nunca deixaram de ter, ou porque passaram muito aperto e parece que tem um trauma. Eu conheço pessoas que passaram alguns apertos na vida e parece que tem aquele trauma. A pessoa não morreu, mas acho que os filhos vão morrer se não tiver aquilo. Aí vão criando esse tipo de necessidade nos próprios filhos. Por exemplo, crianças grandes, né? Isso depende da condição da família, mas crianças grandes, no nosso meio nós temos bastante filhos que vão mamando, vão bebendo leite de manhã, de tarde, de noite, sem ter aquela real necessidade, sendo que às vezes os mais novos têm essa prioridade. Lógico, se o pai trabalha, tem condição, a família sem problema nenhum. Se você pode dar uma alimentação melhor para sua família, com certeza. Agora, não é criar essa dependência nos filhos de ter todo dia algo que seja especial no café da manhã. Uma criança que não bebe café, por exemplo, de manhã, uma criança que não sabe o que é comer um pão com manteiga, porque não come pão com manteiga, porque os pais criaram de uma maneira que não pode comer pão com manteiga. E se um dia precisar comer pão com manteiga? Aí no lugar de pão com manteiga, come o que então? Pão de queijo. Eu conheço criança que só come pão de queijo de manhã, que Danone. Isso, todo dia de manhã cedo Danone, pão de queijo. Pão de queijo na minha época nem existia. Isso é novidade, isso é coisa da modernidade. Na minha época não tinha pão de queijo. Essa frase que o senhor falou, essa citação aí, que o senhor fez, de que alguns pais falam assim, porque eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive.
Isso tem muitas implicações. Mas falando aqui na questão do desperdício, aí o camarada quer comprar um caminhão de biscoito para o filho e entornar na cabeça dele só no café da manhã. Aí o filho não tem uma disciplina, vai ao armário a hora que quer, indiscriminadamente. O senhor disse assim, um chefe de família, ele quer dar uma alimentação melhor, mas uma alimentação melhor é melhor em qualidade. Exatamente. Não é pegar uma tonelada de Mirabel, ainda tem Mirabel, o biscoito recheado, um troço que vai criar uma obesidade na criança, é uma má alimentação, ou seja, quer fazer uma coisa boa, acaba fazendo uma coisa péssima. Exatamente, isso implica em problemas futuros, porque pode criar obesidade na criança, automaticamente isso vai gerar problemas mais tarde nessa criança, pode gerar problemas de saúde, isso vai implicar em gastos em remédios, em plano de saúde talvez em hospitais, e exames, enfim. Olha o problemão que o pai causou achando que vai dar um negócio para o filho porque ele não teve. Não, e nessa aí, pastor Felipe, desculpa interromper, mas eu fico muito preocupado, sabe? Porque na maioria das vezes, os pais que eu já ouvi dizendo isso, eu quero dar para o meu filho tudo que eu não tive, ele acaba deixando de dar para o filho a única coisa boa que ele teve, que foi educação. Exatamente. E disciplina. Aí ele cria um monstrinho indisciplinado, irreverente, sem limites algum. Meu querido, minha querida, preste atenção. Se você está achando que está fazendo uma grande coisa, dizendo para o seu filho, fica à vontade, meu filho, a hora que você quiser vai na geladeira e come o que você quiser. Que isso? A vida não é assim, a realidade não é assim. Pastor, e isso, nós citamos aqui, isso vai acarretando problemas futuros. Aí o senhor citou obesidade, aí eu vim completando questão de doenças. Isso gera futuramente casamentos. Olha o problema onde chega. São crianças que são criadas assim, que crescem, e quando se casam, por exemplo, uma moça que casa que não toma café de manhã, mas casa com um marido que não tem a realidade que, por exemplo, o pai dela tinha financeiramente. E aí o problema que vai gerar, o pai dava, mas o marido agora não tem condição de dar. É lógico que ele vai trabalhar para isso, para fazer o melhor para sua esposa, com certeza. Mas como o senhor começou, como começamos esse episódio aqui, o senhor falando que geralmente, isso é quase que uma regra, não vou falar que é uma regra porque há exceções, mas geralmente quando se casam na questão da dificuldade. Eu falei que casam duros, mas olha só, eu casei duro, durango tengo. Mas casam às vezes pagando prestação de imóveis, da construção, e tem uma fase difícil. Então, assim, se eles não aprenderam a passar por privações, fica difícil. Agora, vamos andar um pouquinho mais, pastor Felipe. A questão é a seguinte, às vezes eles não têm sobrando, mas têm o suficiente para suprir as necessidades. Aí o que acontece? Um problema gravíssimo hoje que acontece mundialmente é a criação, a invenção de necessidades. Exatamente. Começam a inventar, criar coisas, de necessidades que não existem. A esposa, por exemplo, tem tudo dentro de casa. Tem suas roupas, seu calçado, o marido dá a alimentação necessária que a família precisa. E a esposa um dia, de repente, acorda e imagina assim na mente dela que não, eu preciso de algo a mais. E não sabe nem o que é. Exatamente. Começa assim, perdida no mundo, não sabe nem o que é. Quer dar eu quero dar coisa melhor pro meu filho. Mas o que, minha irmã, minha querida, que você quer dar pro seu filho? Eu não sei, alguma coisa melhor. Mas melhor não é um substantivo, não é um produto. O que você quer dar? Não sei. Normalmente é assim. Exatamente, pastor. E quando essa situação acontece, isso cria uma série de problemas na família, descontrole financeiro, problemas conjugais mesmo, de desentendimento, problemas de desgaste físico, emocional, porque vamos pensar que a esposa de repente criou essa imaginação na mente dela que o filho precisa de algo melhor, a casa precisa de algo melhor.
e ela vai procurar, né, uma renda extra fora, porque acha que tem que fazer isso pela família. Olha só, muitas coisas começam a acontecer. Os filhos vão depender de alguém, se tem filhos, vão depender de alguém para tomar conta. Olha só, já não é mais a mãe tomando conta dos filhos em casa. Vai gerar um desgaste físico na esposa, porque se trabalha fora e chega em casa, tem filhos para criar, para dar banho, para cuidar, janta para fazer, casa para arrumar às vezes. Olha a série de problemas que vem criando. Isso com certeza, o relacionamento vai indo de mal a pior. A partir do ponto que começaram a entristecer o Senhor. Exatamente. A gente vai desenvolver isso aqui, mas a partir do ponto que começou a entristecer o Senhor, porque o Senhor está provendo aquele lar, aquela família, das suas necessidades. Não estão passando por necessidade. Aí começaram a não reconhecer o que estão recebendo do Senhor e inventaram uma necessidade. Outro problema que acontece é a esposa começa, porque eu queria isso melhor, porque eu queria fazer isso, não tem condições. Aí começa no ouvido do esposo, e o esposo está ouvindo aquela ladainha, um dia, 2 dias, é meio que Sansão ouvindo Dalila, né? Fala, conta. E ela começa, porque eu queria uma máquina melhor. A máquina está funcionando, não é que não tem, a máquina está funcionando. Não, mas é que agora tem um lançamento, agora bate, enxuga, assopra, passa e deixa, sei lá o quê. Aí vai inventando necessidades, criando coisas. O marido vai ficando às vezes incomodado, ficando às vezes oprimido por aquilo. Ele ama a sua esposa, ele ama os seus filhos, ele é o provedor da sua casa, e daqui a pouco ele começa a procurar um emprego diferente. Aí, às vezes, esse emprego diferente, que vai ganhar melhor, é longe de casa. Aí, daqui a pouco, está o esposo tendo que passar 1 semana fora de casa, 15 dias fora de casa, porque arrumou um emprego melhor. Aí, ele vai suprir uma suposta necessidade que não havia. O que acontece? Vão se abrindo buracos. Dentro de casa, no relacionamento da mãe com os filhos, a ausência do pai, e outros na vida espiritual, e outras brechas vão sendo abertas para o adversário, e daqui a pouco eles estão com um problema gigantesco. E quando começou? Começou pela falta de satisfação com aquilo, de se satisfazerem com aquilo que Deus deu para eles. E quando não é questão de buscar um emprego que ganhe mais, vem uma situação que é implantado pelos economistas hoje em dia, né? Isso assim destrói a vida financeira de muitas pessoas. É o tal do cartão de crédito. Não é uma coisa ruim. Se você sabe lidar com ele, você sabe mexer com ele, não é uma coisa ruim. Mas aí, por criar necessidade, como eu disse, você tem a máquina que está funcionando, mas eu quero uma que tem lançamento. Às vezes o marido não tem, pode acontecer a questão do emprego, dele ir para longe e gerar uma série de problemas, e pode ser que ele continue no emprego que ele tem, mas aí ele vai gastar o cartão de crédito dele para comprar uma máquina nova, porque às vezes ama a esposa também, ama a família e quer dar o melhor para a família, e isso aí vai gerar uma série de consequências na vida financeira dessa família, tudo por causa de criar um negócio que não precisava, de inventar, de fazer um negócio que não precisava fazer. Nada mais desesperador para um homem saber que ele tem uma conta que ele não pode pagar. Bom, pelo menos todos os homens deveriam ter essa consciência na mente. Na maioria dos casos é assim que acontece mesmo. É isso mesmo. Então, assim, a esposa, ela às vezes cria essa situação, e como nós estávamos falando, como eu comecei dizendo aqui sobre a questão da esposa criar a situação e sair para trabalhar ou querer um emprego, enfim, essa série de situações. Não queremos dizer que a esposa não possa trabalhar, ajudar, que é o próximo ponto que nós vamos falar. Exatamente, veja bem, existe uma série de trabalhos que a esposa pode desenvolver dentro de casa, dentro do seu lar, que vai ajudar na renda familiar. O esposo vai ficar satisfeito, as necessidades vão continuar sendo atendidas, a esposa vai continuar fazendo o seu trabalho determinado pelo Senhor, de cuidar do seu lar e de ser uma boa dona de casa, suprindo as necessidades do esposo,
dos filhos, desenvolvendo o seu papel com alegria, com satisfação e ainda ganhando um trocadinho. Meu querido, estou lembrando aqui, foram várias vezes que nós acordávamos, éramos 11, e quando nós acordávamos de manhã, que a minha mãe já estava com uma agulha, que eu sempre confundo tricô com crochê, era uma agulha só, fazendo aquela toalhinha de mesa que ia crescendo, nós já nem falávamos mais nada, sentávamos em volta da minha mãe. Meu pai tinha saído cedo para trabalhar, sempre foi trabalhador. Quando nós víamos a minha mãe fazendo isso, nós já sabíamos, já tínhamos um discernimento altíssimo de entender que não tinha nada para tomar café. E a minha mãe terminava aquela toalhinha, a minha irmã ia numa senhora que morava na mesma rua, era Daniela, minha irmã, Daniela lembra disso, né? Aí ia lá na casa da dona Cecília, do seu Armando, batia a palma e todas as vezes que ela chegava com aquela toalhinha passadinha, arrumadinha, ela pagava o valor da toalhinha e pagava mais alguma coisa, dava aquele dinheiro para ela. Ela voltava para casa, uns 50 metros da nossa casa, ela voltava para casa com aquele dinheiro, a minha mãe ia no mercadinho, comprava um saco de farinha de trigo, tá pensando que ia lá e comprava pão, queijo, presunto? É ruim, não era assim não. Um saco de farinha de trigo, fazia um monte de bolinho frito e a gente caía dentro. A minha mãe sempre ajudou o meu pai. Eu conheço diversas esposas, inclusive a minha esposa querida, amada, linda e maravilhosa, que eu mando um beijo, não é oprimida, se sente uma mulher feliz da vida, trabalha muito em casa, uma excelente dona de casa, ganha dinheiro pra valer, não tem vontade de sair por aí batendo as asas para arrumar um emprego fora de casa, e eu fico muito alegre e satisfeito com isso, porque a renda familiar é composta dessa maneira. Então, assim, dá para fazer tudo da maneira que o Senhor quer, sem perder a linha que o Senhor estabeleceu, seguindo por esse caminho. Agora, vale lembrar, nesse ponto, que a renda extra que a esposa pode produzir para a família não é algo que deve virar uma dependência financeira da família, né? Agora é para os homens, eles não devem pensar, olhar para essa maneira de jogar a esposa no fogo e querer ficar tranquilão, né? Quando na verdade o dever, o trabalho é do homem de sustentar a casa, né? Quando a esposa faz isso, tem condições, tem a mentalidade, o vigor para fazer uma coisa dessa, realmente é só para fazer uma renda extra para a família. Exatamente. É claro que, como eu estou falando aqui, existem momentos que essa renda ela vai ser essencial, fundamental, a participação da esposa. Agora, a gente está querendo alertar para casos que o marido aproveita a oportunidade e fala, sabe de uma coisa? Eu acho que eu já posso ficar em casa, eu já posso ser jubilado. E já bota as perninhas para cima e fala, poxa, minha mulher está ganhando muito mais do que eu. E aí ele vira o dono de casa e a esposa vira a provedora do lar. Tá errado, meu querido, tá errado. Não vem com esse papo, a palavra de Deus, pastor Felipe, se o senhor concorda ou não concorda, pode ficar à vontade. Não tem problema. Se não quiser dividir a crítica, não tem problema. Ó, não tem esse papo que eu já ouvi assim, dizerem assim, pastor, não, desde que seja em comum acordo, se houver um acordo entre o marido e a esposa, o marido pode sim virar dono de casa e a esposa virar provedora. Da onde que vocês tiraram isso? Da onde? A não ser uma ideia diabólica, mundana dessa sociedade que nós estamos vivendo nela. A palavra de Deus não dá liberdade para isso. A palavra de Deus colocou o homem como provedor e ponto final. E a esposa como a sua auxiliadora e ponto final. Então não tem esse papo de que se houver acordo, tudo pode.
Ué, tudo pode agora? Então deixa a palavra de Deus de lado, então a palavra de Deus não está servindo para mais nada. Se o árbitro agora sou eu e a minha esposa, o que nós inventarmos tá certo? Não, isso não existe. Então, assim, cuidado, porque os que eu já vi situações dessas. O bonitão foi para casa tomar conta dos filhos e gostou da ideia, mesmo dizendo que não é que eu tô gostando, mas e se impõe então, se impõe. Não, aqui não. Aqui o provedor sou eu e vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Minha querida, meu querido, se você quiser chamar isso de machismo, de quadradismo, de não sei o que, fica à vontade, mas na palavra de Deus você não vai encontrar respaldo para isso. Exatamente, pastor. Isso tudo começa em Gênesis, né? A gente vê quando o Senhor tira Adão e Eva do jardim, a missão de trabalhar, de arar, de cuidar da terra, de comer do sol da terra, é dada a Adão. Para início de história, né? Aí depois nós vamos olhando o restante da Bíblia, nós vamos vendo uma série da palavra de Deus falando mostrando o homem realmente como provedor da família. Agora, vem um ponto importante, porque nós falamos aqui sobre criar ou inventar necessidade na casa, na situação. Por que essa situação ela ocorre? Exatamente por causa da insatisfação da bênção de Deus na vida de um casal. Isso é ruim demais. Isso é muito ruim. Então, vamos lembrar da palavra de Deus. O salário pode ser pouco, a situação pode ser apertada, pode. A gente conhece. Eu tenho certeza que o senhor é um pastor de um rebanho, apacenta um rebanho, tem situações, famílias que passam mais apertados do que a outra, mas, no entanto, não passam fome, não ficam sem calçado, não ficam sem vestimento. Não, mas é uma diferença absurda daqueles que sabem se contentar e sabem agradecer o Senhor. Exatamente. A murmuração, pastor, sobre a bênção de Deus, ela atrai maldição sobre a vida do crente, né? O Senhor te abençoou com um certo valor de salário, né, de renda mensal. E não importa se é muito ou se é pouco. Muitas vezes nós queremos nos comparar com a vida do outro, que o Senhor tem abençoado muito, mas não importa se você recebe pouco. Eu conheço, pastor, famílias que ganham muito e que vivem pior do que quem ganha menos. Porque são mal agradecidos, e o que ganham menos primeiro começa a aplicar esse primeiro ponto que nós falamos, da questão do dízimo, da oferta, fidelidade, e são agradecidos a Deus. E consequentemente, o Senhor vai abençoando essa família. Chega a ser absurdo, né? Porque assim, quem ganha pouco, quem ganha muito, quem deu? Foi o adversário que deu? Foi Deus. Se você ganha um salário ou se você ganha 10 salários, Deus te deu. E você precisa aprender. Isso é sensacional, hein? Não leva isso como de pouca importância, não, meu querido e minha querida que casaram agora há pouco tempo. Saibam ser agradecidos ao Senhor pelo que Ele deu. Não entra nessa história, não. Uma frase perigosa é dizer assim: o salário que o meu marido ganha não dá para nada. Mas como não dá para nada? Já pagou a conta de luz, já pagou a conta de água, já fizeram as compras, de repente já até pagaram o aluguel e ainda tem a coragem de dizer não dá para nada. Isso é um impedimento para prosperidade. Isso é um impedimento para a bênção de Deus se perpetuar na sua casa. Por quê? Porque você não está dando graças no pouco. E se tiver na infidelidade, então você não precisa nem discutir. Volta lá para o primeiro ponto, que o primeiro ponto é a porta de entrada. Você não consegue sair por um atalho. Fidelidade. Agora, agradece. Pastor Felipe, uma coisa que a minha mãe deu aula para nós. Como é que era? Meu pai ganhava, e não é que o meu pai ganhava pouco. Meu pai ganhava, e em relação à quantidade de filhos, que eram 11, poxa, tinha que trabalhar um bocado. Mas no dia das compras, iam lá no mercado, faziam as compras. Quando chegavam, era um ritual.
Não, ninguém tira nada das sacolas. Bota as bolsas todas em cima da mesa e todo mundo em volta da mesa. Minha mãe botava o véu e nós fazíamos uma oração de agradecimento pelas compras, pelo recurso de ter podido fazer as compras, ainda que aquelas compras fossem durar uma semana. Não interessa. Às vezes tem esposa que, assim, o esposo está passando por uma necessidade, o negócio apertou e o recurso dá para ir no mercado comprar para 2 dias. É 1 quilinho de arroz, 1 quilinho de feijão. E eu vejo esposas reclamando disso como se fosse o fim do mundo. Eu não aguento um negócio desse. Poxa, mas não está vendo a situação? Não está vendo? Mas aí, pastor Felipe, vamos lá. Eu acho que isso, na verdade, decorre da não observância do que nós estamos falando aqui. Todos Ou seja, esses pontos. tudo indica que ela não está envolvida no orçamento. Ela não sabe de nada. Por isso que esse comportamento. Exatamente. O senhor falando sobre a questão, ainda falando sobre a questão da gratidão, o senhor falou sobre a questão de orar depois da compra. Eu faço isso com a minha família também, com meus filhos. Boa, eu chego bom. do mercado, eu falo com todos os meus filhos, vão orar primeiro. Antes de guardar a compra, orar. E criar o ritual de orar também no café da manhã, de orar no almoço, de orar na janta, porque há famílias que sentam à mesa e não oram. Não agradecem, né, pela alimentação que o Senhor deu a eles. Não importa se é um feijão, um arroz e ovo. Há pessoas hoje no mundo, se você for no YouTube e procurar, né, em outros países, outros continentes, pessoas que passam realmente fome. Que não têm o que comer. Então, e pessoas reclamando de estar comendo, às vezes, carne moída, de estar reclamando de estar comendo um ovo. Manda lá para casa, meu querido. Não quer? Manda lá, me liga que eu vou buscar a sua carne moída. Que isso? Reclamar porque está comendo carne moída? É inacreditável. O apóstolo Paulo fala, ele expressa isso muito bem na carta dele aos Filipenses, capítulo 4, que ele fala para não estarmos inquietos com coisa alguma e as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Primeiro ele fala sobre isso, né? Que as pessoas ficam inquietas, ao invés de buscar o Senhor, de ser fiel, de procurar saber qual o ponto que ele está falhando para que venha melhorar a situação na vida dele, ele simplesmente abre a boca para murmurar, para fazer murmuração. O primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá: busca o Senhor, não fique inquieto, as vossas petições têm que ser conhecidas diante de Deus. E versículos mais abaixo ele começa a falar: olha só, eu aprendi a estar contente na tribulação, na bonança, na necessidade, na fartura, enfim. Aí ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele dá uma grande lição para nós, trazendo essa palavra dessa igreja aos Filipenses, que é uma igreja muito pobre, sobre a questão do regozijo, de ser agradecido pelo que temos. E exatamente essa conduta nossa que faz a bênção de Deus recair sobre as nossas vidas. Porque eu vejo assim, pastor, eu conheço pessoas assim que são ingratas no pouco e, se forem abençoadas, continuarão sendo ingratas. Porque dentro da pessoa está implantado aquela questão, como eu estava falando, a mídia hoje vem oprimindo. O mundo midiático, publicitário, vem oprimindo a vida das pessoas a ponto de quanto mais as pessoas têm, mais as pessoas querem. Eles nunca vão estar satisfeitos. Se ganham 1.000, eles querem ganhar 2. Se ganham 2, eles querem 5. Se ganham 5, vão querer 10. E aí por diante. Não estão satisfeitos com a situação. Eu acho que um ponto primordial para que a bênção de Deus esteja em nossa vida é ser agradecido a Deus pelas bênçãos que Ele tem concedido a cada um de nós. Exatamente. Com ações de graças. É a expressão que o apóstolo Paulo usa quando escreveu a igreja em Filipenses, aos irmãos filipenses. Ele diz que as vossas orações sejam conhecidas com súplicas, rogos e ações de graça. Gratidão em primeiro lugar, pouco, mas agradece, veio de Deus, foi Ele que deu. E Ele sabe que Ele deu, Ele sabe quanto é que Ele deu. Agora, a gente está quase terminando. O negócio rendeu, mas já vai terminar. Não precisa nem passar outro café, não. Vamos terminar. A questão da generosidade, porque o senhor citou a igreja em Filipenses,
era uma igreja pobre, não é? Exatamente. Mas a igreja em Filipenses deu uma aula sensacional. Além de serem agradecidos, o que eles faziam? Eles ofertavam, eram generosos, né? Eita! E vem um ponto, pastor, parece que é tudo pensado aqui, né? Acabou que não sei se o senhor pensou nessa ligação, mas exatamente a questão, voltando um pouquinho o ponto da questão da murmuração, o fator primordial para que uma pessoa seja generosa, primeiramente tem que ser agradecido. Porque a pessoa que começa a murmurar daquilo que tem, automaticamente essa pessoa já acha que tem pouco e ela já não quer dar, já não quer distribuir o que ela tem, já não quer ofertar o que ela tem. A pessoa, quando ela é agradecida, mesmo tendo pouco, como a igreja em Filipenses, ela passa a ser uma pessoa generosa, porque se você é agradecido pelas bênçãos de Deus, você vai, da mesma maneira que você recebe, você também entrega. E é o ponto fundamental. A questão da generosidade é um ponto importante na vida do cristão, porque é bíblico. O primeiro ponto vem falando do dízimo. Nós começamos falando do dízimo da oferta, a questão de ser fiel. Muitos confundem a questão da fidelidade nos dízimos com a questão da generosidade, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. O dízimo, ele é algo que é um ponto que parte para mostrar que você é fiel ao Senhor. É algo que você deve entregar ao Senhor, que é de Deus, que não é seu. E as ofertas, a generosidade vem a partir daquilo que sai do teu coração em honra e em gratidão àquilo que Deus tem te dado. É exatamente o que o apóstolo Paulo expressa sobre a igreja de Filipenses na questão da generosidade. Ou seja, uma igreja pobre, mas foi praticamente uma das igrejas que mais ajudou financeiramente ao apóstolo Paulo. Que sensacional. Eu lembro, acaba que a gente lembra da nossa origem, da nossa família, como o senhor lembrou, eu estou lembrando aqui. Eu lembro, algumas vezes a minha mãe e meu pai conversavam lá e sabiam de uma família na igreja que tinha uma necessidade maior do que a nossa e pegavam 2 sacolinhas, às vezes enchiam 2 sacolas de compras e nós entrávamos tudo no carro, que era a Arca de Noé, que era uma caravan, que o pessoal chamava de Arca de Noé, e a gente ia lá na casa daquele irmão, daquela família, dar aquela compra com maior alegria, com maior prazer, como que se a gente tivesse com o armário cheio, lotado, e não era. Então assim, o pouco, tinha pouco, mas ainda dava para dividir. Então casou agora, o negócio está apertado, mas quando você chegar na igreja, o pastor fala, hoje nós vamos fazer uma campanha, existe uma necessidade assim. A minha dica para vocês é não fiquem de fora nunca. Dá aquela olhadinha um para o outro, ou então já conversa antes, já combinam e acertam. Olha, nós vamos participar de todas as campanhas. Meu bem, meu amor, meu querido, você sabe, você está no controle das finanças, então pode participar. Não precisa nem me olhar. O que você disser, eu tô com você, mas não fica fora, hein? Se você demorar a falar, eu vou pular na frente e vou falar. Claro que não faz isso, que fica feio. Deixa o seu esposo tomar essa liderança, mas não fica fora. Provérbios 22:9. Olha o que a palavra de Deus diz. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Para finalizar essa questão da generosidade, pastor, o apóstolo Paulo escreve no livro de 2 Coríntios, na carta de 2 Coríntios, capítulo 8, falando sobre a igreja de Filipos, dizendo que ele expressa isso, que eles eram pobres, muito pobres. Isso, eu estudando, ouvindo um pastor falar sobre esse assunto, no original diz que eles eram abaixo da pobreza. Eles não eram só pobres, eles eram extremamente pobres. E aqui no versículo 3 ele fala que porque segundo o seu poder, ou segundo as suas posses, que ele mesmo testificava porque ele conhecia os irmãos, e acima do seu poder deram voluntariamente. E no versículo 4 fala que eles pediram com muitos rogos, eles insistiram em ser generosos. Ou seja, os irmãos dessa igreja estavam com o coração desejoso de estar empenhado em ser generoso, em ofertar voluntariamente para a obra de Deus. E isso, acredito eu, que trouxe muitos benefícios para essa igreja, para esses irmãos como um todo. Com certeza, no mínimo a gente está aprendendo com eles aqui depois de muitos séculos. Agora, casou de novinho,
Ó, falando de finanças, a gente vai fechar com aquilo que é a chave de ouro. Qual é a chave de ouro, pastor Felipe? Fala bonito para nossa turma ouvir. A chave de ouro aqui eu fecho com a palavra do pastor Luiz. E não se esqueçam da nossa oferta dia 31 de dezembro. Oferta de missões. Qual a importância dessa oferta? É o valor? Tem que ser um valor muito alto? É isso? A turma é assim, é o objetivo? É o que vão fazer com a minha oferta? Eu não sei o que estão fazendo, eu não concordo com o que estão fazendo. É isso? Não, esse não é o objetivo. O objetivo é claro, expressado pelo Senhor em profecia para nós. O Senhor fala assim: foram abençoados ou amaldiçoados no ano que passou? O Senhor faz uma pergunta, cada um responde. Eu acho que quando o Senhor faz essa pergunta, fica para nós a questão do entendimento. Vamos ser gratos ou não ao que Deus fez? Você faz sua avaliação. Então, assim, a avaliação de cada um, dentro da sua avaliação, é que você vai saber, né? Quanto você tem que dar ou não. Agora, põe na ponta do lápis. As pessoas, às vezes, pastor, acham que a bênção de Deus está limitada somente a ganho financeiro. Eu comecei em janeiro ganhando R$1.000 de salário. Para mim, entregar uma oferta muito grande no final do ano, eu tenho que estar ganhando 10 mil. A bênção de Deus, quando nós falamos de bênção de Deus nas nossas vidas, não se limita, no meu entendimento, a questões financeiras. Se limita na questão de saúde, na questão de graça, na questão de fé, em muitos aspectos da vida. Poxa, você começar o ano e nenhum membro da sua família morrer, pensa, isso não é uma bênção de Deus? Quantas pessoas morrem ao longo de um ano? Você começa o ano e você não bateu com o carro. Olha, uma bênção de Deus na sua vida, porque você pode pensar que não, mas o trânsito é louco. Hoje mesmo, eu vim de Nova Iguaçu com a minha família, um caminhão, de repente, eu não sei o que aconteceu com o caminhão, ele parece ter quebrado a barra de direção, alguma coisa. Eu sei que ele atravessou, quase passou por cima de outro carro que freou muito em cima do caminhão, chegou a desviar. E se ele vai por outro caminho, eu podia ter batido atrás dele, mas assim, nós vamos vendo o livramento de Deus, e isso é bênção de Deus para nós. Em muitos outros aspectos, pastor, se nós formos olhar, questão de saúde, de vida, emprego que não perdemos, olha quantos, se nós formos olhar nesse período, por exemplo, de pandemia que estamos vivendo, faz as pesquisas, nós vamos ver quantos milhões de pessoas perderam seus empregos. Na minha igreja, por exemplo, pastor, eu desconheço um irmão que tenha perdido emprego na minha igreja. Todos que começaram a pandemia trabalhando terminaram empregados. Então, assim, quando o Senhor faz essa pergunta, foram abençoados ou amaldiçoados no ano que se passou? Fica uma pergunta, assim, de uma grande responsabilidade para nós respondermos. E na época, quando o Senhor falou isso, o Senhor disse: cada um responda para si mesmo. Então, essas dicas são dicas de ouro. Leva a mal não, mas aí, dica de investimento para duro, para quem está sem dinheiro. É aqui no Restaurando a Família. Você aprendeu hoje como é que você vai ter uma prosperidade sustentável. As provas vão vir, as dificuldades vão vir, sim, senhor, elas vêm para todos, Mas esse é o caminho que você sempre vai estar pronto para, se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele olhar e falar: hoje eu quero abençoar essa casa, Ele vai abençoar. Agora, é triste quando Deus quer abençoar, mas a gente não dá condição para Deus abençoar, a gente está na contramão, e a bênção de Deus Ele não deixa de dar, Ele dá para o vizinho. O Senhor já falou isso em profecia, chega na porta e vai para o outro, vai para o vizinho, aí não entra, e você fica olhando, e o que a gente falou aqui fica: poxa, fulano tem, fulano isso, fulano aquilo. Às vezes você até é fiel sim no dízimo, mas é um murmurador, não abre a mão, não é generoso, está desperdiçando. Então, assiste de novo aí para você fazer uma avaliação aí. Pastor, eu instruindo na igreja de Jardim Moré, no final do ano que passou, eu li uma profecia, se não me falha a memória, de 74 ou 72, não me recordo, foi o Senhor usando o mão Ananias, saudoso vaso do Senhor. O Senhor disse assim: eu vos livrei de gastar dinheiro com o vosso adversário. O Senhor fazendo referência a essa oferta de missões, de 74 ou 72, não me recordo agora. E o Senhor fala sobre isso. Eu achei isso interessante. Aí eu fiquei curioso com isso, eu falei: vou pesquisar quanto custa um maço de cigarro. Eita! E aí, assim, você põe na ponta do lápis, né?
o adversário ele pega as pessoas, né, que estão ali sob o domínio dele e faz as pessoas gastarem dinheiro com esses vícios. E eu fui ver, falei, poxa, caramba, se um servo de Deus pensasse só no valor disso, que uma pessoa do mundo gasta aí com vícios, poxa, uma oferta significativa, assim, é disso aí para cima. E assim, as pessoas não têm noção de como o Senhor nos abençoa, da forma que o Senhor derrama as suas bênçãos sobre as nossas vidas. A questão da oferta, eu sempre falo isso lá com a igreja. Você não oferta para ser abençoado, você oferta porque foi abençoado. Muitas pessoas às vezes querem fazer barganha com Deus. Eu vou dar dinheiro para o Senhor me abençoar. Não, o Senhor está fazendo a pergunta aqui: foram abençoados ou amaldiçoados? Então, quer dizer, o Senhor já derramou a bênção sobre a vida dos irmãos. Então a questão agora é você honrar a Deus com a sua fazenda, dando a sua oferta. Porque o dízimo ele é uma obrigação. Ele é algo que é de Deus, não é seu, não é nosso. Você entrega, você não paga dízimo, você não doa o seu dízimo, não, você entrega o que é de Deus. Agora a oferta ela é voluntária, ela dá pela sua gratidão, pela gratidão daquilo que Deus tem feito por você. Aí o Senhor falando sobre a questão de que o Senhor quer nos abençoar, muitas vezes a bênção bate na porta do nosso vizinho. Por quê? Eu ouvi alguém falar isso uma vez e eu não me recordo quem foi, mas eu achei interessante, porque o Senhor quer botar a bênção na tua mão, mas você está com a mão fechada. Como é que a bênção vai entrar? Você tem que estar com a mão aberta o tempo todo, para você tanto receber quanto para você dar. Ou às vezes o Senhor dá uma bênção pequena, aí você fecha segurando ela porque você não quer manter aberta, você quer que ela esteja sobre tua posse, sobre teus domínios. E aí como o Senhor quer botar uma grande agora, e você que está com a mão fechada. Então o segredo é você manter a mão aberta, tanto para receber como para poder dar. Eu acho que esse é o segredo para o crente ser abençoado, para o casal, com a família ser abençoada. Tá aí Teologia da Prosperidade na veia. E nós estamos terminando. Agradecidos pela recepção calorosa que você tem dado para nós na sua casa, nessa temporada especial. Tenho certeza que Deus está edificando a sua vida. São palavras que vão ser úteis para muitos. Pastor Felipe, muito obrigado. Volta mais vezes. Creio que vai voltar pelo menos mais uma. E deixa uma saudação aí e a porta entreaberta para a gente voltar de novo. Amém. Obrigado, pastor. Novamente agradeço pelo convite, agradeço pela paciência dos ouvintes, dos internautas que nos acompanhou até esse momento. Obrigado por estar no seu lar, como o pastor Elias disse, né? Tomando esse cafezinho um pouco demorado, mas creio que foi de grande utilidade, que será de grande utilidade para a sua vida, para a sua família. Teologia da Prosperidade está aqui. Não é como ensinam, né, aí fora, mas estamos trazendo à luz da palavra de Deus aquilo que podemos fazer para ser abençoado pelo nosso Deus. Isso aí. Muito obrigado, pastor Felipe. Nós ficamos felizes, agradecidos. Começa a investir hoje. Senta aí, conversa e já prepara os investimentos, porque a bolsa está sempre em alta. A bolsa do céu, ela não cai nunca, não tem um dia de queda. Isso é sensacional. Não se esqueça, meu querido, que a nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus e que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Eu sei que a família é um projeto